Olá pessoal, sou Jaqueline do canal Sanchalada e hoje eu vim bater mais um papo com vocês. Hoje o assunto são as minhas leituras do mês de julho. No mês de julho eu li 10 livros, que foi muito positivo, teve leituras que eu amei e teve outras mais ou menos. A primeira delas foi 6 Coisas Impossíveis, da Fiona Wood, que vai contar a história do Dan. O Dan é um adolescente que recebe de cara uma bomba, na verdade 3. O pai dele faliu, o pai dele é gay, e o pai dele está separando da mãe. Isso que foi o que o pai dele disse. E assim, o fato do pai dele ter falido, o fato do pai dele ser gay, isso não incomodou tanto o Dan. O que incomodou foi ele ter largado a família. Largado a mãe dele e a família dele nesse momento difícil. E Dan vai mudar com a mãe dele para uma outra casa, onde que a mãe dele recebeu uma herança da tia, essa casa. Essa casa não é deles, totalmente, a casa é tombada pelo patrimônio histórico, então eles só moram lá, mas não pode mexer em nada. E o Dan tem certas dificuldades para adaptar com essa nova casa, nessa nova casa e na nova escola, porque os colegas pegam no pé dele, ele se chama Sereil, Dan Sereil, e eles chamam ele de Cereal, ele é meio nerd, então eles meio que implicam com ele por causa dessas coisas, sofre um pouquinho de bullying, né? E Dan, ele é bem humorado, ele leva as coisas no bom humor, e isso que é legal, porque ele tem aquela pitadinha de humor negro, mas ele leva a vida num tom bem ameno, bem tranquilo. A mãe dele começou a mexer com bolos, né, um negócio de bolos, abriu bolos de noiva, só que ela espanta todas as noivas do pedaço, né, porque ela começa a falar histórias de casamento que não davam muito certo, né, então ela espanta a clientela. E Dan tenta animar a mãe dele, né? Que dificuldade! A mãe dele. E é isso, ele faz uma listinha de 6 coisas impossíveis e dentre elas está a vizinha, que ele é apaixonado por ela, só que a vizinha não dá a mínima pra ele. E a história é bem tranquila, porque eu posso falar pra vocês, não é aquele livro de grandes reflexões, mas é bem bacaninha. Eu super recomendo, eu li num momento legal, então eu acho que vale a pena. Para quem gosta de uma leitura tranquila, eu recomendo esse aqui. Segundo livro, Coração. Favoritei. Éramos 6, da Maria do José Dupré. Gente, sem palavras, é de uma delicadeza, é de uma assim, sabe, umas, como é que eu posso falar a palavra? É tão singela a escrita da autora. Vai contar a história da Dona Lola, uma mãe guerreira, forte, que tem 4 filhos, casada com Júlio. Júlio, que é um marido que tem problemas com bebida. Ele é meio ríspido com a educação das crianças. E conta a história das crianças e deles, né, a partir de 1915, no começo do século XIX, salvo engano, não, século XX, né, no caso, 1915 até 1945. Conta a história, a evolução, o que acontece durante esse período na família. Eles lutam muito para comprar uma casa, passam anos pagando essa casa com muita dificuldade. Em São Paulo, na Avenida Angélica. Ô gente, leiam esse livro que eu não tenho nem muito o que falar não, porque é muito bom mesmo. O SBT fez uma novela nos anos 90, a Dona Lola era Irene Ravache. Eu sempre, quando eu li, eu lembrava da Irene Ravache, sim, apesar das características dela no livro, não tem nada a ver com a da Irene Ravache, mas me lembrou muito e eu gostei muito desse livro, recomendo demais. Antigamente ele foi publicado pela mesma editora, a Ática, mas só que na coleção Vagalume. Aquela capa eu acho que não condizia com esse livro. Eu gosto dessa capa, gosto do livro, apaixonante, gente. Leiam. Maria José Dupré, uma autora nacional que vale muito a pena conhecer. Terceiro livro, alguns vão me bater, vão querer me bater, né, no caso, que são fãs da Verônica Roth, que é o Insurgente, segundo livro da série Divergente. Gente, eu não gostei desse livro, me desculpem. Eu gostei no finalzinho, faltando 150 páginas eu gostei do livro. Mas o começo foi muito enrolado, eu acho que os personagens principais não desenvolveram muito, que é a atriz, o 4, que é o... como é o nome dele? O Tobias. Então eu achei que a história não desenvolveu muito, só o finalzinho que desenvolveu, que deu aquela alavancada na história.
Eu gostei muito de Divergente, isso me decepcionou na hora de ler Insurgente. Divergente eu dei 4 estrelas, esse aqui eu dei 3 estrelas, mas assim, com o pé atrás. 3 estrelas por causa do final, que deu uma melhorada bastante. Mas o começo, se fosse olhar o começo, ia ser... nem sei qual seria a nota. E vou esperar Convergente, tomara que melhore a história, que eu gosto. Eu sei que tem muita gente que gosta dessa trilogia. Vamos ver o que me espera dessa trilogia, porque por enquanto ainda não me cativou tanto. Aí eu li também Beck Bloom, Os Delírios de Consumo na Quinta Avenida. Beck Bloom, malucona, tá mais doida do que nunca, tá na Quinta Avenida lá em Nova York, que ela é londrina, consumindo bastante, comprando horrores, devendo cartão de crédito, banco, se metendo em altas confusões. Ai, muito divertido, gente. Segue a linha do primeiro, apesar de eu achar que o primeiro é bem mais legal, bem mais divertido, mais engraçado. Mas esse aqui também tem seus créditos. E eu tô gostando muito da série, esse aqui também eu recomendo bastante. 4 estrelas. Não sei se vocês gostam de eu falar estrelas, não. Se vocês não gostarem, coloca aqui embaixo que eu paro de falar sobre isso, ok? É porque eu acho legal as pessoas falarem quanto que deu pra gente ter mais ou menos um parâmetro de se a gente vai gostar ou não. Eu gosto de saber, mas se vocês não gostarem, escrevam aqui embaixo. Próximo livro, muito amor também. Persuasão, eu tenho essa edição aqui que é com a Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, da Jane Austen, essa edição aqui da Martin Claret. O que falar dos livros da Jane Austen? É difícil você fazer comentários, eu vou tentar ser breve e bem sucinta. Conta a história da Anne. Anne, ela está inserida num contexto familiar onde o pai dela é o chefe da família, a mãe dela já morreu. E tem as 2 irmãs, que é a Elizabeth e a Mary. A Mary é casada, mais nova. E a Anne é a personagem principal. E ela, no passado, há 8 anos atrás, ela conheceu um rapaz, que eu acredito que o nome dele seja Frederic. Não sei falar o sobrenome, é muito difícil, não lembro. E ela ia se casar com ele, ela foi pedida em casamento, mas a Lady Russell, que era uma amiga da mãe dela e influencia muito a vida delas, convenceu de não casar com ele. O pai também dela, porque achava que ele era um Zé Ninguém, pra falar a verdade, né? E o pai dela tem título de nobreza, é um baronete, e baronete é o que tá escrito aqui, mas deve ser barão, né, gente? Eu acho. E eles achavam que ele não merecia se casar com ela, então eles romperam o relacionamento. E 8 anos depois ela se reencontra com ele, e aí tem várias coisas acontecendo. Ela vai pra casa da irmã dela mais nova, a Mari, e ela se reencontra com ele lá, porque lá as cunhadas da Mari conhecem ele, e acontece um monte de coisa, e entre esse meio tempo aparece o primo da Anne, que é o herdeiro, que naquela época as mulheres não eram herdeiras. O herdeiro direto era o primo dela, o herdeiro do pai dela, tanto ao título quanto aos bens, aparece e acontece algumas coisinhas. Vou parar por aqui para não soltar mais spoiler, mas muito amor. Vale a pena conhecer a história. 5 estrelas, claro, Jane Austen, sempre 5 estrelas, porque é muito bom. Próximo livro, Coração também. Que escrita é essa, gente? Claros Sinais de Loucura, Karen Arrington. Não sei se é assim, mas que livro é este? Meu Deus, eu fiquei apaixonada. É linda a escrita dessa autora, é deliciosa, é envolvente. Gente, é maravilhosa. Vai contar a história da Sarah Nelson, uma garota de 11, 12 anos, que aos 2 anos de idade a mãe dela teve um surto e afogou o irmão dela, gêmeo, o Simon, e tentou afogar ela também, só que Simon morreu e ela sobreviveu. E ela é sempre perseguida por isso, porque a imprensa fica de olho nesse acontecimento. A mãe dela foi condenada a morar no sanatório, o pai dela também foi processado, mas ele foi absolvido, mas as pessoas sempre olham com olho torto para ele. E eles sempre ficam mudando de cidade, de lugares, porque as pessoas quando reconhecem fica aquele burburinho, né, no caso. E aí Sarah, com 12 anos, todos os verões ela passa com os avós, e nesse verão ela não quer passar com os avós, pede o pai dela convence não, o pai dela é convencido e
chama a vizinha dela, Charlotte, para poder cuidar da Sarah enquanto ele trabalha. E Sarah tem aqueles questionamentos: será que esse gene ruim da loucura vai aparecer em mim, vai manifestar em mim? Quando será que isso vai acontecer? Por que a minha mãe fez isso? Tem sempre esses questionamentos, porque ela não entende por que a mãe dela deu esse surto. E esse verão dela foi inesquecível, porque ela passa com Charlotte. Charlotte tem 18 anos e passa tanta coisa pra ela, e ela tem um irmão também que é apaixonante, que é o Finn. Gente, é linda a história. Para todas as idades. Eu recomendo, super recomendo mesmo. A Sarah Nelson está crescendo e as coisas vão fluindo, a história vai fluindo e é lindo, lindo, linda a história. História deliciante mesmo. Eu recomendo demais. Não tem muito mais que falar, mas leiam este livro porque eu estou encantada e apaixonada e vou recomendar sempre. Próximo livro, Sortei na Tiberjá, A Linguagem das Flores. Quem vê essa capa aqui acha que é um livro fofinho, mas, gente, que história forte da Vitória. A história mescla passado e presente. Vitória mora num orfanato, ela é abandonada pela mãe quando pequena, e ela sempre era devolvida das famílias que adotavam, ela era devolvida para o orfanato, ela não ficava em família nenhuma, e a família que ela mais gostou de morar foi com a Elizabeth. Só que acontece alguma coisa e ela sai da casa de Elizabeth. E essa história vem no livro, no decorrer do livro, só que só no final a gente descobre o que aconteceu. Quando ela faz 18 anos, isso no presente, ela é emancipada e vai viver a vida dela. Ela tem que morar sozinha. E ela é despejada do lugar onde ela morava, vai morar na rua. E ela conhece muito sobre flores, porque Elizabeth ensinou ela sobre a linguagem das flores. Na época vitoriana, as pessoas davam uma flor e tinha um significado, e cada flor representava esse significado. E ela conhece Renata, que é dona de uma floricultura, e ela cativa Renata para poder trabalhar lá. E acontece tanta coisa, gente. Eu não quero falar muito, porque o vídeo está ficando grande. Mas o livro eu super recomendo, é uma história forte. Tem horas aqui no livro que ela faz escolhas que eu não sei se Vitória é covarde ou se ela é corajosa, porque tem que ter muito pulso firme para fazer essas escolhas aqui que ela fez. Recomendo demais, demais. Eu não sei porque demorei tanto ler esse livro. Leiam este livro porque vale muito a pena. É só o que eu tenho a dizer. 4 estrelas por causa de alguns detalhes, mas é muito bom, recomendo mesmo. O próximo livro que eu li, O Retorno do Jovem Príncipe, fala sobre o Pequeno Príncipe, agora adolescente, a história tipo uma história da continuação do livro do Antônio Saint-Exupéry, mas é claro que não tem a mesma grandiosidade, a mesma genialidade do que O Pequeno Príncipe, né, gente? Claro. É um livro, assim, pra mim é um livro ok, ele é fininho, tem as letras grandes. Eu recomendo na estrutura que ele tá. Se passasse desse tanto aqui de páginas, eu já não recomendaria. Porque ele tem um quê de autoajuda. E eu não gosto de livro de autoajuda. A história conta um homem que encontra o jovem príncipe deitado num deserto da Patagônia, dormindo. E ele fica intrigado com isso, pega ele e leva pro carro o jovem príncipe, e aí ele acorda e começa a fazer questionamentos, e eles debatem sobre o que é felicidade, sobre relacionamentos interpessoais, sobre o perdão, sobre essas coisas. E eu não gosto disso porque fica mais uma filosofia, filosofando sobre essas coisas. Eu gosto quando o livro tem uma história e a gente absorve essas coisas, o perdão, a felicidade, essas coisas dentro da história. Eu não gosto de ficar debatendo sobre o assunto. E então é um livro pra mim que é um livro 3 estrelas por causa do debate, mas assim, se passasse isso aqui, eu já não recomendaria pra ninguém, mas nesse tamanho aqui, e quem gosta de autoajuda vai gostar bastante, porque é um livro bem assim, tem uma mensagem bonita, gente, não vou falar que é ruim de todo não, porque tem uma mensagem bonita. Próximo livro, Amanhã Você Vai Entender, da Rebecca Stiert, conta a história da Miranda. Miranda mora em um apartamento com a mãe dela, que é mãe solteira, e conhece Sal, desde criança, eles são amigos. Só que um determinado dia, Sal apanha de Marcos na rua, um garoto, e ele rompe essa amizade com com Miranda. E Miranda não entende o porquê disso. Mas aí como ela interrompeu essa amizade, ela fez novas amizades com Anna Meire, esqueci o nome do outro garoto, não lembro agora no momento. E ela começa
a divertir com eles, e um dia ela recebe uma mensagem, e ela vem recebendo várias mensagens misteriosas de coisas que ela não pode contar pra ninguém e tal, e aí o livro tem esse quê de mistério. É um livro legal, eu achei legal, o mistério depois do final foi bem resolvido, eu não imaginava que teria esse final. Recomendo, não foi aquele livro, que livro, mas é um livro que eu gostei, bastante divertido, para passar o tempo vale muito a pena, dei 3 estrelas e meia. E é um livro, um YA, é bacaninha, gostei, mais ou menos, né? É bonzinho. Último livro, que livraço, gente. É Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Conta a história do... esqueci o nome do bombeiro, é um bombeiro. É um nome difícil também, por isso que eu esqueci. É o Guy alguma coisa. O Guy, ele é um bombeiro, mas esse bombeiro é diferente. Eles queimam livros. Eles recebem um alerta e se a pessoa tiver livro em casa, eles queimam. Não pode ter livro. O governo impede de ter livros, impede de ter o conhecimento, né, gente? E ele conhece uma garota, Clarissa, de 17 anos, e ela faz umas perguntas meio diferentes. Você é feliz? Algumas coisas assim que faz. E o Guy fica pensando, o Guy, não sei como é que fala, pensando, será que eu sou feliz? O que que é? Eu não sei. E a esposa dele é meio estranha, ela é meio indiferente às coisas. Ele faz esses questionamentos e um certo dia ele é chamado para queimar uma casa onde uma senhora tem vários livros e ele vê ela morrendo por causa dos livros e ele surrupia um livro. E aí acontece altas coisas que eu não posso falar, senão solto spoiler. Recomendo bastante, é uma distopia que, ai, graças a Deus não existe esse mundo do Fahrenheit 451. Já pensou, gente, queimando todos os livros? Nem pensar, né? Eu recomendo, dei 4 estrelas, bacaninha também. Então, gente, foram esses livros, 10 livros, espero que vocês tenham gostado, o vídeo está imenso, mas espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, se inscrevam no canal quem não é inscrito e gostou, quem gostou dá um joinha e deixa seus comentários aqui que são sempre bem-vindos. Eu fico por aqui, super beijo, tchau!